boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a presença de todos, em nome do presidente Marco Polo Del Nero. Depois da vitória de ontem, estamos todos felizes, um pouco cansados, mas felizes. É um momento muito especial da nossa seleção e muito especial para a CBF, para a instituição. Esse anúncio oficial aqui do processo de concorrência para os direitos relativos à seleção brasileira no ciclo 17 a 22, né, já pegando amistosos deste ano. É um momento muito importante, porque é a primeira vez que essa gestão que se iniciou em abril de 2015, lida com os direitos da seleção brasileira e está lidando de uma forma extremamente profissional, né, tendo como base as principais práticas do mercado internacional, algo que a CBF vem construindo já há alguns meses, né? Esse é um processo que não é de hoje, é um processo que a gente vem estudando, trabalhando, conversando com muita gente do mercado no Brasil e no mundo, né? É um processo que iniciou antes, mas teve como um momento especial o jogo Brasil-Colômbia, que tivemos aqui em janeiro, depois os amistosos da seleção na Austrália, tudo isso a gente analisando questões técnicas, questões operacionais, conversando com grandes agências e experts no mundo inteiro, em grandes feiras internacionais. Então, tudo isso a CBF tem construído um conhecimento e chegou o momento, há alguns meses, de selecionar aquele que iria nos auxiliar nesse processo, né? Como disse, a entidade mapeou muito bem todos os grandes players nesse mercado, aqueles que poderiam auxiliar a CBF, obviamente, com sua experiência, sua expertise, em algo novo para a entidade, algo que todos nós estamos aprendendo e muito. E chegamos à Synergy, na figura do senhor Patrick Murphy, que está aqui do meu lado, que une três elementos fundamentais para esse processo, né? Que é justamente experiência, eficiência e transparência. Isso aí são três pilares que a gente utilizou para selecionar o Patrick e sua companhia, a Synergy. Na experiência essa que ele conta, que são acima de 12 anos de experiência na Team Marketing, que é a agência exclusiva da UEFA para suas competições de clubes, né? Justamente vendendo esses direitos para o mundo, né? Então, a experiência internacional que ele tem é muito larga, entendendo o que há de mais moderno no mercado, em termos de estruturação, formatação de produto, formatação de processo de concorrência, né? E também conhecedor profundo do mercado brasileiro, porque vendeu para o mercado brasileiro durante alguns anos esses direitos, principalmente da Liga dos Campeões, né, a principal competição de clubes do mundo, ou seja, conhece muito bem os players internos no Brasil, todas as grandes emissoras, todos aqueles que fazem o esporte no Brasil, o futebol no Brasil. Então, essa experiência agregou e muito, tem agregado e muito a esse processo e foi um pilar fundamental para a seleção da Synergy como nosso parceiro nesse processo. Eficiência, obviamente, a gente precisava de uma agência que tivesse um tamanho que pudesse nos dar total atenção, total comprometimento, né, que é o caso do Patrick e a Synergy, a empresa que tem a capacidade de dar um tratamento personalizado e restrito à CBF, e assim ele tem feito. A gente conta com dedicação total dele e de sua equipe, entendendo que para ele também isso é um processo importante, e para nós, como algo novo, é fundamental essa atenção, esse approach dele, e tem sido assim que ele tem tocado essa relação nesses últimos meses. E, obviamente, transparência. Transparência é algo que a gente bate muito, uma tecla que a gente tem falado muito internamente. Para quem acompanha o dia a dia da CBF, a gente tem, desde o início dessa gestão, nos unido aos principais players nesse sentido também, consultorias, auditorias, processos internos foram montados, uma
diretoria de compliance, que tem aqui o nosso diretor André Megari presente, também montada para fins de mostrar e estabelecer questões fundamentais hoje, que não é novidade para ninguém, mas é algo que o mercado demanda e a CBF tem que estar sempre na vanguarda, sempre à frente desse processo. Então, resumidamente, para todos aqui, eu posso, em nome do nosso presidente, em nome de toda a diretoria, dizer que é um orgulho muito grande a gente estar lançando esse processo de concorrência. Vou entregar aqui a palavra ao Patrick, para que ele possa, sim, responder as questões mais técnicas, que é o objeto desta reunião, dessa coletiva. Então, Patrick, if you may, thank you very much. Obrigado, Manuel. Prezados convidados e amigos da mídia, senhoras e senhores, boa tarde e muito obrigado por terem vindo e terem dispensado um tempo de suas preciosas agendas para estarem aqui conosco nessa coletiva de imprensa para falar sobre o período de 2017 a 2022. A seleção é um dos times mais icônicos de esporte. Ganhou 5 vezes a Copa do Mundo e deu os melhores jogadores de futebol, com uma nova geração de superestrelas, Neymar e outros. A seleção continuamente está entre os primeiros pela FIFA. A CBF buscou uma qualificação para a cobertura para os Jogos de 2022 e também os amistosos para o período 2017 a 2022. Para a cobertura no Brasil. E os detalhes desses direitos de transmissão são os seguintes. Primeiro, com relação às eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA 2022, haverá 9 partidas, todas serão disputadas no Brasil, conforme segue. 2 partidas em 2019, 4 partidas em 2020 e 3 partidas em 2021. Com relação às eliminatórias, também haverá um pacote de amistosos internacionais com 28 partidas a serem disputadas no Brasil ou no exterior, conforme segue. 2 partidas ainda em 2017, 10 partidas em 2018, 6 partidas em 2019, 2 partidas em 2020, 4 partidas em 2021 e 4 partidas em 2022. A segunda área é relacionada aos pacotes de direitos que serão colocados no mercado. Haverá 2 pacotes de direitos disponibilizados. O primeiro pacote, o pacote A. O detentor da oferta vencedora terá o direito de transmitir todas as partidas em todas as plataformas. Televisão, seja TV aberta, TV fechada, a televisão paga, pay-per-view, os direitos de transmissão serão exclusivos para o distribuidor do conteúdo vencedor ou distribuidores de conteúdo consorciados vencedores. Em segundo lugar, o conteúdo digital, seja internet, OTT, conteúdo móvel, aplicativos, mídias sociais, etc., os direitos serão exclusivos em conjunto com o vencedor do pacote B. O segundo pacote, que é o pacote B, o detentor da oferta vencedora terá o direito de transmitir todas as partidas nas plataformas digitais. E os direitos de transmissão deste pacote não são exclusivos. O terceiro ponto que eu quero comentar é que haverá um preço mínimo de oferta pelos direitos de transmissão e esses preços mínimos não incluirão os custos de produção. O pacote A, o pacote mínimo será 3,5 milhões de dólares americanos por partida e para o pacote B, 500 mil dólares americanos por partida. E novamente, para enfatizar, isso exclui os custos de produção. Algumas outras condições relevantes que eu gostaria de mencionar. Primeira é que para a CBF é absolutamente fundamental que o conteúdo da seleção brasileira esteja disponível em o máximo possível de plataformas. Isso significa TV e também todas as plataformas digitais. Os distribuidores de conteúdo atuantes no mercado brasileiro também estão sendo convidados a participar do processo. Entretanto, também estamos convidando distribuidores internacionais selecionados que ainda não estão no Brasil para participar do processo também. Para o primeiro pacote, o pacote A, nós permitiremos ofertas conjuntas entre 2 ou mais participantes e também permitiremos sublicenciamentos. Os participantes poderão enviar ofertas relacionadas ao pacote A, pacote B ou ambos. Todas as ofertas recebidas serão avaliadas com base em uma série de critérios de avaliação, tais como o valor
da oferta, valor ofertado, a capacidade de pagamento, a capacidade de distribuição, a capacidade de produção dos sinais, das partidas e capacidade de promoção. O número de partidas indicado acima a cada ano é estimado, sendo que o valor final a ser pago será calculado em razão do número de partidas efetivamente realizadas. O prazo final para envio de ofertas será 19 de setembro, às 11 da manhã, e, por fim, as ofertas deverão ser encaminhadas à renomada empresa internacional de consultoria Ernst & Young, que fará o recebimento e abertura das ofertas recebidas em igualdade de condições entre os participantes. Muito obrigado por ouvir estes pontos. Nós estamos esperando um processo de vendas transparente, bem sucedido nas próximas semanas, e se a imprensa tiver perguntas, eu terei o prazer de respondê-las. Muito obrigado. Só se identifica, por favor, para ele. Hi, Patrick. Ask in English. Olá, Patrick. Eu vou fazer a pergunta em My name inglês. is Rodrigo Matos. Eu I'm sou from Rodrigo Matos. Wall Eu website. sou do website I'd Wall. like to know, E eu gostaria de saber por que vocês decidiram ter um pacote completo para pacotes televisivos e não dividi-lo entre TV aberta e TV a cabo ou TV fechada, canais fechados, já que recentemente nós tivemos uma concorrência para o Campeonato Brasileiro e foi dividido, e isso aumentou o valor do campeonato. Sim. Eu acho que nós devemos lembrar que, de diversas formas, a TV aberta e a TV paga estão competindo, concorrendo uma com a outra, e se você dividir o pacote entre a TV aberta e a paga, você perde o nível de exclusividade que você está oferecendo, que, na verdade, interrompe o valor comercial. E a segunda coisa é que se torna cada vez mais difícil distinguir entre a TV aberta e a TV fechada. Por exemplo, muitos canais da TV aberta também são transmitidos nas plataformas de TV paga. Então, essas são as duas razões principais pelas quais nós as combinamos. A segunda coisa que eu diria é que nós estamos oferecendo isso em mais de um pacote. O segundo pacote que estamos oferecendo é disponível para distribuição nas plataformas digitais. Mais alguma pergunta? Você estabeleceu um valor mínimo de 3,5 milhões de dólares. Se esse valor não for alcançado por algum dos canais televisivos que participarem, o que vai acontecer? Bom, a primeira coisa a se dizer é que esse valor vai ser alcançado. Nós temos total confiança de que o valor será alcançado e o valor, na verdade, será excedido. Como o Manuel mencionou, nós temos trabalhado duramente nos últimos meses aqui no Brasil, conversando com todas as emissoras e com todas as empresas de mídia e com as empresas de mídia digital, e nós temos certeza absoluta de que há interesse muito sólido no mercado em relação a esses direitos extremamente valiosos. O preço mínimo nós enxergamos como preço mínimo e temos confiança completa de que será alcançado. Caso não seja alcançado, que eu não acredito que vai acontecer, então há outras opções abertas à CPF, incluindo retirar os pacotes do mercado. Olá, Patrick, boa tarde. Eu sou Igor, do Lance, e eu gostaria de saber se será possível, por exemplo, nós temos aqui a Fox Sports no Brasil, e nós temos uma TV, um canal aberto que é a Record. Seria possível combinar, por exemplo, essas duas empresas para fazer uma oferta para a compra dos direitos? Sim, no caso do pacote A, nós permitimos a combinação de ofertas, o que significa que você pode ter diversas combinações de participantes dividindo os direitos. Por exemplo, você falou da Fox fazendo uma oferta combinada com a Record. Sim, isso é possível. Olá, Patrick. Aqui à esquerda. Eu vou fazer a pergunta em português. Não ficou claro para mim a sua explicação em relação
ao pacote conjunto de TV aberta e TV fechada. Se eu entendi bem da sua fala, você falou que em alguns casos é possível distinguir de uma TV aberta de uma TV fechada. Não sei se, enfim, eu não entendi o inglês. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho, se aprofundasse um pouco mais, porque você não vê essa distinção, enfim, isso acontece, acho que numa emissora específica. Então, explicasse um pouquinho, detalhasse um pouquinho mais por que esse pacote fechado, por que, enfim, não abrir e fazer duas concorrências para mercados que aparentemente são diferentes. Well, they're actually not different. Bom, na verdade não são diferentes, é isso que eu quis dizer. Pode ser que a TV aberta esteja disponível para 80%, 90% da população e a TV paga seja restrita talvez a 20 milhões de lares no Brasil. Então sim, aceito que há diferentes níveis de alcance, mas na verdade elas competem uma com a outra. Então, se uma partida, por exemplo, é transmitida na TV aberta, na Record, para usar o exemplo que foi dado antes, e também foi transmitida na Fox, isso afeta o valor para cada uma dessas emissoras e faz uma grande diferença para a Fox e uma grande diferença para a Record também, se ambas estiverem transmitindo a partida ao mesmo tempo. Então é muito comum, na verdade é um procedimento normal, por exemplo, com a Champions League, que você não separe o pacote com base na TV aberta e TV fechada. Você pode separar o pacote dependendo da partida, outros elementos assim, mas você não separa pelos diferentes tipos de distribuição de televisão. Espero que eu tenha respondido sua pergunta. E com relação aos valores mínimos que foram estabelecidos aqui, 3,5 milhões por partida no pacote A e no pacote B, 500 mil. 500 mil. Como é que nós chegamos a esses valores mínimos? Essa é a sua pergunta? Sim, sim. Por que esse valor? Como é que vocês chegaram a esses valores? Bom, os valores são estabelecidos utilizando diversos critérios diferentes. O primeiro critério que nós sempre estudamos é qual é a capacidade da emissora no mercado brasileiro, seja em TV aberta ou fechada ou digital, para refinanciar a aquisição dos direitos. E como é que nós fazemos isso? Nós estudamos os rate cards de publicidade, o número, a audiência que é projetada para o programa, e nós fazemos então uma avaliação de quanto esses direitos vão gerar para a emissora no mercado. Nós utilizamos uma abordagem bem científica, por assim dizer, em relação ao valor e a capacidade de gerar renda daquela partida. Esse é um elemento. E nós também utilizamos a precificação comparativa. Nós estudamos o preço de partidas de futebol em outros países que tenham o mesmo tipo de mercado pago e de publicidade do Brasil, e nós verificamos todas as estimativas e então chegamos a esse preço. Basicamente, o que nós achamos em relação a esse preço que nós colocamos no pacote é que, primeiro, ele é alcançável, número 2, é justo, ele é justo para a CBF, é justo para o futebol brasileiro, e nós temos total certeza de que é o preço mínimo adequado para esse tipo de conteúdo. Vitor Sérgio, do Esporte Interativo. I will ask in Portuguese, okay? O acordo da sua empresa com a CBF, por enquanto, é só da seleção brasileira ou tem pensamento em avançar para outros direitos da CBF, como Copa do Brasil, Série B, jogos da seleção de base, jogos de competições de base, outros direitos que a CBF tem e que pode vir a fazer a venda nesse mesmo processo? Bom, primeiro, nós temos um orgulho enorme, e é um privilégio, na verdade, nós sermos nomeados pela CBF com essa capacitação. Eu acho que nós estamos concentrados, eu e a minha equipe, em um resultado, que é trabalhar com a seleção, e o que vai acontecer depois disso vem depois. Queria que você analisasse o valor de mercado dos jogos da seleção brasileira, fazendo uma comparação com outras grandes seleções também. Os valores são próximos, está muito distante de uma seleção, por exemplo, da Alemanha, Inglaterra, Itália?
Sim, basicamente a Inglaterra, a Alemanha e a Espanha, os preços que são pagos por essas partidas variam um pouco, seja um amistoso ou seja uma eliminatória para a Copa do Mundo, que seja, mas seria normal nesses mercados para as emissoras pagarem por volta de 4 a 6 milhões de dólares por partida para esse tipo de conteúdo. Varia um pouco de mercado para mercado, mas esse é o preço geral que é pago. Alguém mais? Encerramos então. Quer mais uma? Olá. Além da concorrência pelos direitos de transmissão, a UEFA, por exemplo, tem sua própria produção de imagens, como na Liga dos Campeões e como acontece com a Copa do Mundo, com a FIFA, em que eles têm a sua própria produção de imagens. Existe algum projeto de se fazer isso para as partidas da seleção brasileira, em vez desse processo de concorrência, no caso? Ou o que você diria a respeito disso? Entendi. Bom, primeiro acho que temos que diferenciar entre as partidas que ocorrem no Brasil e aquelas que ocorrem fora do Brasil. Fora do Brasil haverá uma transmissora no mercado, naquele mercado em que a partida ocorrer, e dentro do Brasil é muito importante para a CBF que eles tenham absoluto controle de como essas partidas são produzidas. Eles vão adotar uma abordagem muito mais proativa e sólida na produção desse conteúdo. Então, sim, será muito mais controlado do que antes e os detalhes estarão nos documentos da concorrência. Há umas perguntas indiscretas. E com relação ao comitê da Synergy que recebe esse processo, você está me perguntando os termos comerciais entre mim e a CBF? Com relação à comissão que a Synergy vai receber nesse processo, existe uma percentagem? Sim, os termos comerciais entre nós e a CBF são confidenciais entre as duas partes, o que é normal. A comissão entre Team Marketing e a UEFA também é confidencial, então isso é normal, é uma situação comum.